Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Dando seguimento às biografias de Joana de Ângeles, falamos alguma coisa semana passada sobre a encarnação dela como Sor Juana Inês de la Cruz, no México, no século XVII. Essa encarnação ela encarna no dia 12 de novembro de 1651 e recebe o nome de Juana Ramírez de Asbarre. Mais uma vez, Joana. E vamos seguir o roteiro aqui do livro Joana e Jesus, uma história de amor, de César Braga Said e Divaldo Franco. Ninguém melhor do que Divaldo Franco para falar sobre Joana de Ângeles e suas encarnações, né? Suas diversas encarnações. César Said diz que ela foi uma criança normal. E nessa época, como na infância, as características marcantes da menina Joana eram: gostava de ouvir histórias, muito criativa, praticava travessuras, abstraía-se nos jogos infantis, pulando, cantando com muito gosto, uma infância normal, comum, mas que também ficava séria e compenetrada em muitos momentos. Era curiosa, como toda criança saudável. Diz que com 3 anos, ela pediu à professora de uma de suas irmãs mais velhas que lhe ensinasse as mesmas lições, dizendo que sua mãe que fizera tal solicitação. Isso sem que a mãe soubesse. Aos 7 anos aproximadamente, já sabia ler e escrever. Foi por volta dessa época que, desejando um dia poder entrar numa universidade, ouviu seu pai dizer que lá só entraria se fosse vestida de homem. E ela não se fez de rogada, pediu à mãe que, quando chegasse a hora, fizesse o favor de vesti-la como um homem e a mandasse para a universidade. Desde pequena, então, ela tem esse desejo de saber. Aos 8 anos, nasceu no interior do México. Com 8 anos, ela foi para a capital, na casa do avô. E seu avô tinha alguns livros sobre uns móveis e, como ela já era alfabetizada, teve acesso a esses livros e se encantou ainda mais com o saber. Ela queria saber de tudo um pouco. Era muito curiosa e inteligente também. Só que o avô morre em pouco tempo. E aí diz aqui César Said, já adolescente, passou a morar com uma tia materna e pouco tempo depois foi apresentada na corte à Marquesa de Mancera, que, percebendo que era uma mulher culta e afeita às letras, percebendo-lhe a educação esmerada, a inteligência refinada, a beleza e a pureza da jovem, além da sua condição social, a Marquesa a adotou como se fora sua própria filha, embora tivesse uma. E um dos biógrafos de Sor Juana Inês de la Cruz narra a época, né, pouco depois da desencarnação dela, ele, numa conversa com o Marquês de Mancera, marido daquela marquesa, diz que o Marquês contou a ele que, impressionado com aquele saber, com aquilo tudo, resolveu pôr isso à prova e convocou mais de 40 sábios dos diversos saberes, filósofos, teólogos, escrivães, matemáticos, historiadores, poetas, humanistas e outros. E ela foi interrogada por eles todos e respondeu a todos, com réplicas a tudo que eles diziam, com enorme fluência. E isso realmente deixou o Marquês bastante impressionado. Então, nessa fase já praticamente adulta, Joana foi identificada pelos seguintes predicados: talento rápido nas conversações,
habilidade dialética, felicidade e graça nas improvisações, capacidade de grande reflexão, grande paixão intelectual e capacidade imaginativa. Ele diz que essas poucas características reveladas nos documentos históricos também aparecem nas raras vezes em que se refere à sua infância. Ela estudou sozinha, sem professores, apenas com livros. Durante os anos em que foi dama de companhia da vice-rainha, Joana não demonstrou vocação religiosa, mas se destacava pela beleza, discrição e pelo saber, que impressionava a todos. E por isso, muito jovem, muito jovem, especialmente por ser mulher. Mulher, no século XVII, não tinha direito à voz, a nada. O destino da mulher era casar e ser obediente ao marido. Então, mas César Saide diz que, embora não se tenha muitos relatos sobre a vida familiar dela, as mulheres tinham um papel importante na família. Sua mãe administrou a fazenda delas, teve uma irmã também que administrou uma outra fazenda, e elas não eram de um meio social rico, era um meio social aparentemente adverso, e também contribuíram para a construção de uma biografia tão singular e para as escolhas feitas por Joana, né? Depois César Saide nos fala dos conventos. Os conventos não eram apenas centros de ensino, música, teatro, costura, bordado, culinária. A vivência religiosa tinha também como função sustentar hospitais, orfanatos, asilos, hospícios e albergues para as pessoas desamparadas. Possuíam influência considerável até sobre o mercado agrícola, pois tinham grandes extensões de terra. A igreja era um poder econômico também, né? Desde o século III, quando ela se junta ao Império Romano, e o Império Romano a declara como uma única religião, Igreja e Estado, ela tinha um poder econômico bastante elevado. E ela, então, Juana Inês, vai para o convento de São José das Carmelitas Descalças. E ela fica lá por 3 meses. Mas era uma ordem muito severa. Os hábitos, os costumes das ordens de clausura, e aí estão também as Clarissas, ordem que em outra encarnação ela fundou, ela foi a primeira mulher a escrever as regras de uma ordem religiosa, embora houvesse outras ordens religiosas, nenhuma com as regras escritas por uma mulher. Só das Clarissas, escrita por Clara de Assis. Mas era outra época. Agora ela não tinha uma condição física que pudesse suportar os rigores das vivências religiosas, dos hábitos religiosos de então. Elas acordavam de madrugada para orações, isso todas as noites. Não precisava ter uma saúde que ela não tinha. Mas ela não abandona de todo o desejo de ir para o convento. Não porque ela se considerasse, ela achasse que tinha realmente vocação religiosa. Ela não queria casar. Ela não tinha vocação para o casamento. Ela queria estudar, ela queria aprender. Então, ela mesma, numa carta dela, e César Braga Saide diz também que uma sobrinha dela foi para o mesmo convento de São Jerônimo, que é essa outro convento que ela foi depois. E a sobrinha e 2 filhas de uma meia-irmã, ou seja, 3 sobrinhas na mesma ordem. Mas é a própria Joana quem revela o móvel da sua ação numa de suas cartas. Ela escreve para o seu confessor e ela diz o seguinte: fiz-me religiosa porque, embora soubesse
que essa condição tinha muitas coisas, falo das acessórias, não das formais, repugnantes ao meu temperamento, contudo, para a total negação que possuía o casamento, era o menos desproporcionado e o mais decente que podia escolher em matéria da segurança que desejava para minha salvação. Então, ela foi para o convento por esse motivo. Ela é muito clara em dar os seus motivos. E essa foi uma carta que ela endereçou ao um superior seu para justificar o seu amor ao saber que motivou esse seu gesto, né? Bom, com essa escolha, vale lembrar que o amor também não era uma condição, sim, isso é outra questão, não era uma condição essencial para alguém se casar. As conveniências falavam mais alto naquela época. E ela tinha uma consciência muito lúcida, ela sabia o que ela queria. Ela não ia se sujeitar a um casamento de interesses econômicos, interesses de Estado. Né? A gente tinha na Espanha os reis católicos. Quantos casamentos eram promovidos na Idade Média por interesses de Estado? Nós mesmo no Brasil, o imperador Dom Pedro, o primeiro, o casamento era arranjado. O Estado X com o Estado Y, o interesse da corte, e eles tinham que casar, e casavam. E davam no que dava em tantos casamentos, né? Então, a vida como freira era o único caminho de acesso ao conhecimento, pois não poderia ser solteira e letrada. E o casamento, dada a condição e o papel exercido pela mulher em seu século, também não lhe permitiria a realização desse desejo. Ela tinha uma vontade firme. Com sua escolha, seus escritos, suas bandeiras e sua vida de dedicação ao conhecimento, deixando claro que não a movia a vocação religiosa, ao menos não nos moldes tradicionais, Juana antecipou algo do feminismo dos tempos modernos. E ela é considerada a primeira feminista da América Latina. Ela tinha uma produção literária, composições artísticas, peças teatrais, e ela inclui, na sua obra literária, a fala popular dos mulatos e crioulos, né? E até da cultura indígena. E César Saide diz que ela era poliglota, falava 6 idiomas, entre eles o português. Joana colecionava aparelhos técnicos e era pintora miniaturista. Todas as artes ela dominava, muitas. De acordo com informações de Divaldo Franco, ela é considerada por muitos intelectuais como a primeira feminina das Américas, possivelmente a primeira teatróloga do continente e também uma das maiores poetisas de língua hispânica. O México a reverencia como uma mulher revolucionária. Boa parte do que escreveu é composto de homenagens, cartas, poemas para lamentar a desencarnação de alguém ou festejar aniversário de alguma figura do seu tempo, peças de teatro, romances, comédias, tudo isto escrito com grande versatilidade, elegância e fluência vocabular. Conhecida como a monja da biblioteca, tinha um acervo particular de aproximadamente 5.000 livros. Então, a gente fala da linguagem de Joana de Ângeles, né? É muito rebuscada, é difícil. Esse é o espírito que está falando. E aí, Divaldo tem uma passagem aqui, diz assim: a mesma influência encontramos nos livros que ela enviou sob o pseudônimo de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Franco, suscitando muitas vezes
comentários de que seu vocabulário é muito difícil e pouco acessível a pessoas que não tenham o hábito da leitura. A esse respeito, narra Divaldo que um dia abordou a benfeitora desejando saber por que ela escrevia nesse estilo, dizendo-lhe que algumas pessoas achavam difíceis os seus textos. E aí vem a resposta dela. Realmente os textos dela não são fáceis. E ela diz, porque o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura, e nós não devemos adotar a gíria ou uma linguagem vulgar para facilitar o nível de conversação. Vamos utilizar uma linguagem que eleve o grau de entendimento das criaturas. Isso faz relação com o que o Espírito de verdade nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele exorta: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Se dentro das leis morais, das leis naturais, o progresso é uma delas, claro que a gente tem que evoluir. Todo espírito vai passar pelos diversos graus. E se nós estamos no século XXI, encarnados no planeta Terra, com tudo que nós já temos de tecnologia, de ciência, de conhecimento, por que no conhecimento ao espírito, no que diz respeito ao espírito, seria uma linguagem simplista, se nós somos espíritos? Se a finalidade da nossa encarnação é o aperfeiçoamento espiritual, se o progresso é uma lei, como conhecer as leis sem cultura, sem entendimento? Ler Joana de Ângeles não é o mesmo que ler um romance espírita. Nenhum demérito ao do romance espírita, pelo contrário, tudo é programado ao seu tempo. A obra de André Luiz, primeiro, O Nosso Lar, é mais fácil da gente compreender, guarda muita relação com a nossa vida. E depois a linguagem vai se aprimorando. Então, André Luiz, já lá 50 anos atrás, nos seus estudos, falava sobre a glândula pineal. E mais de 50 anos depois, a ciência hoje reconhece a importância da glândula pineal, que durante muito tempo foi tido como uma coisa desnecessária. Ele fala na sua obra do desenvolvimento do nosso cérebro. Então, se sabe que o nosso lóbulo frontal é muito pouco desenvolvido ainda. Então, esse exercício de estudo não é por acaso, não é uma coisa elitista. E a finalidade da obra de Joana de Ângeles é o autoconhecimento, principalmente na série psicológica. O que não é uma novidade, os gregos já diziam, estava lá no pórtico do Templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntando como é que a gente faz para resistir ao arrastamento do mal, o que os espíritos respondem? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec diz, mas é difícil, né? Como é que a gente faz isso? E aí vem Santo Agostinho nos falar, examina a tua consciência, fazei como eu fazia quando estava na Terra. Então Joana vem e traz esses conceitos. Consciência, o que é ser consciência? Ter consciência. Tem um livro dela, O Ser Consciente. E ela vai trazer uma nova ciência, a psicologia, que existia não como ciência, com esses atributos da ciência tal como conhecemos hoje. A filosofia já falava no mundo das ideias, na alma, né?
e psique, alma. É disso que Joana fala. Então, conhece-te a ti mesmo, e ela vai nos trazer vários aspectos na sua obra psicológica que a gente vai precisar de um dicionário, sim. E Joana de Ângeles, a gente lê a primeira vez, não entendi nada. Nada. E vai ler de novo. E aí a gente vai botar mesmo o dicionário do lado, porque não tem jeito. Mas se é para a gente se aprimorar, se é para a gente se desenvolver, se é para a gente evoluir, como fazer se não por esse caminho? Pela prática do conhecimento, do enfrentamento. E a obra dela fala justamente sobre isso, sobre nós nos conhecermos, porque nós não nos conhecemos. E ela vai usar termos como sombra, complexo, inconsciente individual, inconsciente coletivo. Vai nos falar sobre individuação, são termos da psicologia. Então a gente tem que estudar. Nós vamos trazer, possivelmente, quase certo, semana que vem, uma psicóloga que vai trazer, vai clarificar para a gente alguns desses termos, a partir do livro, do último livro da série psicológica, Psicologia da Gratidão, para a gente poder, tendo mais claro esses termos, que a gente fala de egoísmo, de ego, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer em termos de psicologia, ciência da alma. Psicologia hoje é uma ciência, e a psiquiatria também, embora haja ainda muito preconceito, principalmente quanto à psiquiatria, dizendo se é coisa de maluco, é alma. E nós estamos, sim, doentes. Nós somos espíritos doentes, por isso estamos no planeta Terra. E Kardec diz, né? Equipare-se o planeta Terra a um hospital, a um presídio, a um sítio malsão. Então, se nós queremos extrair de nós aquilo que nós somos, o autoconhecimento, nós temos muito que estudar, porque o nosso ego nos engana muito. Os mecanismos de defesa que a gente tem, que se dá esse nome, né, mecanismo de defesa, mas e aí a gente vai jogando as coisas para baixo do tapete, chega uma hora que não dá mais. E esse é o momento da humanidade, não dá mais para a gente fazer de conta. Não dá mais para a gente não ter consciência de que é um ser espiritual. Não dá mais para a gente fazer de conta que vou ter sempre alguém me dizendo faça isso, faça aquilo, vou ter sempre um guru, um padre, um pastor. Não, é hora da gente usar o que a gente tem, o raciocínio, a inteligência. É hora da centelha divina aflorar. Se nós queremos passar para um mundo de regeneração, para um mundo regenerado, a hora é essa. O planeta está em mudança. E por que ele está em mudança? Porque os indivíduos que compõem a sua população estão em mudança. É hora de separar o joio do trigo. Então, quando a gente olha para essas guerras, para tudo que está acontecendo, a gente, meu Deus, mas que barbaridade, como é que pode uma coisa dessa? É aterrorizante? É. Assusta? Assusta. Mas isso tudo já não foi dito que ia acontecer? Jesus não falou do reino do céu que está em nós? Ele não disse, no mundo tereis aflições? Vinde a mim, vós todos que estáis assoberbados. E o que a gente está fazendo há 2000 anos, há 21 séculos? Distorcendo o Evangelho, adulterando o Evangelho, a lição do Cristo. E somos nós que estamos aqui agora. Então, vamos ver isso semana que vem. Mas ainda tem uma reencarnação de Joana, que é no Brasil. Né? Ela, como Joana Angélica de Jesus, no século XIX. Ela foi morta, ela viveu num convento, se fez freira mais uma vez, viveu no convento na Bahia, e aqui
Quem foi Joana Angélica de Jesus? Juana Inês de la Cruz desencarnou em 1695 e Joana Angélica de Jesus nasceu no ano de 1762, em Salvador, na Bahia, onde ela desencarna. Joana se tornará uma freira da Ordem das Clarissas, a ordem que ela fundou. Curiosamente, ingressará na mesma ordem que a ajudou a criar no remoto século XIII em Assis, XII. No convento da Lapa, ela foi escrivã, vigária, até se tornar abadesa. Outra vez abadesa. Desencarnando em 1822, com 60 anos, depois de se colocar na porta do convento, tentando impedir a entrada dos soldados que desejavam violentar as freiras e saquear o que fosse possível. Então, há muitas histórias, mas ela realmente se colocou à frente, na porta do convento, e impediu a entrada dos soldados que queriam violentar as freiras. Havia no convento uma passagem subterrânea. Enquanto ela impedia essa entrada, foi o tempo das freiras fugirem e irem para outros conventos. E ela tem o tórax transpassado por uma baioneta e agoniza durante algumas horas, mas conseguiu o seu objetivo, que era poupar as suas irmãs. Mais uma vez, esse espírito, com a sua entrega, nos mostra que a vida verdadeira é a espiritual, que não há que temer a morte corporal. Ela mostra isso com a sua própria vida, em mais de uma vez, como Joana de Cusa, como Clara de Assis também. A sua dedicação era tão grande que fragilizou a sua saúde. Depois, como Juana Inês de la Cruz, no México, quando ela vai tratar dos doentes, de uma peste, uma doença contagiosa, ela é contagiada e morre em função, com a mesma doença, né, que ela foi ajudar a curar as irmãs, e agora, mais uma vez, ela dá a vida, dando que se recebe, né, morrendo que se vive para a vida eterna. E ela mostra com seu exemplo que é assim que acontece. E o interessante é que ela desencarna, mas aqui no fim do livro, que é a quinta parte, Joana de Ângeles, Divaldo diz assim: ela contou-me que ao desencarnar em 1822, chegando ao mundo espiritual, foi convidada a integrar a falange dos espíritos que trariam à Terra o Consolador prometido por Jesus. Isso em face de sua história passada, de sua dedicação, qual ocorreu com mais de 1 milhar de espíritos. Então, ela não veio sozinha. Não temos ideia precisa da grandeza dessa organização presidida por Jesus. Então, ela desencarna em 1822, 1861 já é lançado o Livro dos Espíritos, e ela, já no Evangelho segundo o Espiritismo, que é 1864, se não me falha a memória, eu sou péssima em datas, tem uma mensagem dela, a mensagem que ela aparece como um espírito amigo, a paciência. E depois, isso, em 1862, essa comunicação, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Não é por acaso, né? Nada é por acaso. E depois também, ainda em 1862, novamente com o espírito amigo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, não há coincidência. Nada é por acaso, tudo é perfeitamente organizado no mundo espiritual. Então, já estamos no nosso tempo. Essas são as encarnações que se tem notícia da nossa mentora, Joana de Ângeles. E vamos na próxima semana, os escolhidos, em ter a psicóloga Alzira Leal para conversar com a gente
um pouco sobre a psicologia da gratidão. Gratidão, essa virtude que esse espírito que foi tocado por Jesus na sua primeira encarnação, que se tem notícia, demonstra tão claramente nas suas diversas outras encarnações. Quando ela se coloca a serviço do Evangelho, a serviço do ensinamento, a serviço do Cristo, trazendo a nós tantos ensinamentos. Então, se Deus quiser, até a próxima semana. Uma boa noite a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.